Olá, pessoal! Espero que todos estejam bem, repletos de saúde. Para dar início na nossa aula de hoje, vocês irão pegar o livro do segundo volume de Matemática do quinto ano, certo? E nosso primeiro conteúdo será frações. Não se assustem! Nesta primeira semana é apenas uma revisão do que vocês viram no ano passado. Então, o assunto não é tão estranho como parece, certo? Vocês já estão familiarizados com o assunto. É uma pequena introdução para a gente dar continuidade e aumentando o grau de dificuldade desse conteúdo. Então, para iniciarmos, nós vamos fazer uma análise e observação dessa imagem aí na página 2. Isso mesmo. A professora solicitou que os alunos observassem as figuras que estão sobre a mesa. É isso que também nós iremos fazer. Nós iremos analisar essas figurinhas aí, ó. E fazer uma análise é observar o que há de semelhante e de diferente entre elas. Vocês podem me dizer quais são as semelhanças e diferenças? Já que vocês não podem participar, tia não pode ouvir como em sala de aula, então tia vai citar algumas e vocês vão verem se realmente foi isso que vocês observaram também, certo? Então, as semelhanças que existem entre as figuras são que todas têm a mesma forma, não é isso? Todas são circulares. E os tamanhos também são iguais. Então, essas são as semelhanças que tia Yuska observou. Já as diferenças, nós podemos citar a questão da cor. Para cada círculo, ele escolheu uma cor diferente. E a divisão delas foram divididas em partes diferentes, certo? Foi isso que vocês observaram também? Essa imagem, ela abre o conteúdo frações e nos dá um pequeno resumo do que seja fração. Através dessa imagem, vocês acreditam? Como é importante analisar? Então, essa imagem é um resumo. Isso aí que está sobre a mesa são frações, ou seja, são fragmentos, pedaços de um todo. Então, pegou uma figura completa e fragmentou, ou seja, fez uma divisão em partes iguais, certo? Então, agora vocês vão passar para a página 3, para a gente iniciar. Na página 3, ele já coloca frações parte do todo. Tia, mas o que é que significa essa parte do todo? Justamente o que tia falou. Uma coisa inteira que você vai dividir, ou seja, fragmentar, separar em partes iguais. Essas partes que você separou dessa figura inteira, que representa o todo, vai simbolizar, representar frações, correto? Então, vamos lá para a troca de ideias e vamos iniciar a leitura do nosso texto. Sendo que os nossos personagens e participantes da aula de hoje é Leonardo da Vinci e Napoleão Bonaparte. Então, vamos iniciar a leitura do nosso texto. Acompanhe aí. O mistério do sono. Tem gente que gosta de acordar cedo, tem gente que detesta. E tem gente que dorme em horários que podem parecer esquisitos para a maioria das pessoas. O cientista Leonardo da Vinci, por exemplo, dormia cerca de 15 minutos por hora durante as 24 horas do dia. O imperador Napoleão Bonaparte, por sua vez, deitava-se antes da meia-noite e acordava às 2 horas da madrugada para trabalhar, deitando-se de novo às 5 para levantar às 7 da manhã. Os cientistas vem estudando o sono para entender, tentar desvendar seus mistérios, mas ainda estão longe de determinar o que é normal ou não. O ser humano passa cerca de 1/3 de sua vida dormindo. Isso poderia parecer um desperdício se dormir não fosse tão importante. O ritmo acelerado do mundo moderno leva o homem a tentar resistir ao sono. Este fenômeno que consome uma parcela tão significante do seu tempo. No entanto, ele sempre acaba se rendendo e dorme. Interessante, né? Ele coloca o texto sobre a importância do sono
Eu acredito que vocês estão dormindo bem, né? Principalmente os alunos que estudam no horário da manhã. Então, aumentou o horário de sono, de descanso, né? Podemos apresentar a parte da vida da maioria dos seres humanos passa dormindo por meio de uma figura e de uma fração. Veja, aí ele coloca aí um retângulo dividido em 3 partes, pinta apenas uma e coloca ao lado a fração 1/3. Nós lemos essa fração 1/3. Essa parte retangular, ela representa a vida, né? Nossa vida completa, sendo que dividida. Vamos ler lá embaixo que ele vai explicar bem direitinho. Para representar a fração 1/3, o inteiro foi dividido em 3 partes iguais e uma dessas partes foi pintada. O inteiro representa a vida inteira de um ser humano e o quadrinho pintado a parte da vida que ele passa dormindo. Então, o que Tia Yus queria explicar, ele já colocou embaixo. Então, esse retângulo aí completo, ele representa a vida inteira, o período da minha vida inteira, desde o meu nascimento até a minha morte. Só que como ele colocou lá no texto, que 1/3 dela a gente passa dormindo, então ele teve que dividir em 3 partes. Ou seja, pintou uma. Então, dessas 3 partes, uma parte da minha vida, ou seja, 1/3, eu passo o período todo dormindo, correto? Vamos agora para a página 4. Pronto, na página 4, nós vamos iniciar a leitura e ele vai fazer essas explicações. Tia voltou aqui de novo. Pronto, deixa a tia colocar assim. Ótimo, agora dá para ler. Pronto. Os inteiros a seguir são diferentes, mas todos eles foram divididos em partes iguais. Observe as partes coloridas dos inteiros, representadas por frações. Então, o inteiro era a figura completa. Vocês estão vendo que todas as 4 figuras estão completas e divididas em partes iguais. A fração que representa a primeira figura é 1/2, certo? Então, ó, o inteiro foi dividido em 2 partes iguais e uma delas foi colorida. Então, por isso que a figura acima está representando a fração 1/2. 2 partes, foi dividida em 2 e ele pegou apenas uma. Na segunda figura, 4/6, ele colocou a seguinte fração. O inteiro foi dividido em 6 partes iguais e 4 delas foram coloridas, certo? Então, como se lê essa fração aí? 4/6. Na terceira figura, a fração é 6/8. O inteiro foi dividido em 8 partes iguais e 6 delas foram coloridas. Na quarta figura, 3/10. O inteiro foi dividido em 10 partes iguais e 3 delas foram coloridas. Lembrem-se que o inteiro é a figura completa, certo? Continuando a leitura. Na fração 6/8, o número 6 é o numerador e o número 8 o denominador. Tia, mas o que é numerador e denominador? Tia vai fazer a leitura, ele está bem claro, certo? Numerador indica o número de partes que foram consideradas. Como assim, tia? No caso, esse número aí, ele não é consistente. Ele não vai ficar aí. Vai depender de acordo com o que eu pedi. Nesse caso aí, ele pediu as partes pintadas da figura. Então, quando ele fala consideradas, eu posso considerar as partes pintadas e as partes não pintadas, entendeu? Então, ele pode mudar de acordo com a pergunta que se faça, correto? Já o denominador, ele indica o número de partes iguais em que o inteiro foi dividido, ou seja, ele não se modifica, certo? Se a figura, o inteiro, foi dividido em 5 partes, então o denominador dele permanece 5. Não importa a pergunta ou a consideração que seja feita, ele permanece
pelo total que foi dividido a figura, sem levar em conta as considerações da pergunta, correto? Então, lembre-se disso, isso é importante. Lembre-se o que representa o numerador e o denominador. Leitura das frações. Vamos iniciar aqui. A leitura das frações depende do denominador. Tá vendo aí? Então, se ele fala que depende do denominador, ou seja, o numerador, nós vamos ler de forma normal, já o denominador, ele se modifica, certo? Frações tem um quadro e as leituras, mas antes ele explica. Denominadores de 2 a 9, ou seja, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Lemos o numerador seguindo da leitura do denominador. Observe ao lado. Então, a figura que está ali, ó, 1/2. Então, ele coloca a fração e a leitura. Vocês estão vendo que o numerador eu pronuncio normalmente. 1, só quem mudou foi o denominador. Se a fração termina em 2, você vai falar meio. Então, 1/2. Já na próxima, 1/3. Então, o numerador permanece normal, só quem foi alterado foi o denominador. Então, terminou em 3, o denominador sendo 3, eu vou ter que falar terço. Falo normal o numerador e apenas acrescento a forma diferenciada do denominador na leitura. A próxima é 4/6. 4, o numerador, sextos, o denominador. 6/8. 6, o numerador, ou seja, o número que está em cima, e 8, o denominador, o número que está abaixo do tracinho. Agora vamos para o próximo. Denominadores iguais a 10, 100 e 1000. Lemos o numerador seguido das palavras décimos, centésimos, milésimos, respectivamente. Então, vamos lá para a fração. 3 décimos. 3 décimos, se for em forma de fração, você vai colocar o 3 no numerador e o 10 no denominador. Se for para leitura, vocês vão escrever 3 décimos, porque o denominador é 10. 12 centésimos. 12 numerador, falou normal. E centésimo, o denominador, porque é 100, correto? 1/1000. Então, a pronúncia do numerador foi igual, só o do denominador que ocorreu a mudança. Se o denominador for 1000, então eu vou acrescentar 1/1000 em seguida, certo? Do numerador. Vamos para a próxima página. Página 5. Demais denominadores. Lemos o numerador, depois o denominador, seguido da palavra avos. Então, ele fez a observação na página seguinte de 2 a 9 e com os denominadores 10, 100 e 1000. Agora, fora eles, nós vamos acrescentar os demais denominadores, como ele fala, acrescentar a palavra avos. Então, nós vamos fazer a pronúncia do numerador normal, do denominador normal e acrescentar o nome avos. 8, 15 avos. 8, 15 avos. 8 numerador, 15 denominador e acrescenta a palavra avos. No próximo, 15, 26 avos. Tá vendo que a pronúncia do numerador e do denominador são normais? A gente acrescenta a palavra avos no final. As frações representam partes de um inteiro. O denominador dá nome à fração, indicando em quantas partes iguais o inteiro foi dividido. E o numerador indica quantas partes foram consideradas. Certo? Então, o denominador, ele permanece. Após eu dividir o meu todo, ele permanece igual, não importa as considerações que foram feitas. Quem vai alterar é o numerador de acordo com essas considerações que a tia já explicou. Eu posso perguntar de um todo que foi dividido, as partes pintadas e as partes não pintadas. As partes que
eu consumi e as partes que não foram consumidas. Se no caso for um alimento, né? Exemplo, uma pizza. Fui na pizzaria e comprei uma pizza em 12 fatias. Pronto, o denominador dela é 12. Não vai mudar, já veio em 12, correto? Se tia comeu 3, então vai ficar de acordo com as considerações. E quantas sobraram? Então, esse número que altera é o numerador, porque vai de acordo com as considerações, ou seja, a pergunta. Dito isso, vocês vão iniciar as atividades de hoje. Espero ter auxiliado vocês e que vocês tenham compreendido o conteúdo. Caso não tenham compreendido, façam a leitura novamente e busquem outros subsídios, certo? Não se limitem só nessa aula que tia deu, porque matemática é troca de informações. Como nesse momento não é possível e tia não pode acompanhar as atividades como na sala de aula, então vocês irão fazer e qualquer coisa solicitar a ajuda de tia, certo? Eu estou à disposição e vamos finalizar a nossa aula. Até a próxima aula e bom desempenho na atividade.